Mães casamenteiras encontram um insuspeito aliado na China, o Partido Comunista. À medida que as taxas de casamento e de natalidade recuam, o Partido Comunista Chinês busca encorajar milhões de jovens mulheres e homens a reverter essa tendência. Jovens chineses estão afastando de escolhas tradicionais como casar e ter filhos, fotos e imagens. Sei já teve mais de 20 encontros cegas, todos organizados por sua mãe. Alguns dos encontros foram piores do que outros, relata, porque ela tem uma condição que a maioria dos homens com quem ela saiu parece incapaz de aceitar. Ela não quer ter filhos. Ter filhos é muito cansativo e não gosto de bebês, diz Shen, que tem quase 20 anos. Só quis compartilhar seu sobrenome, mas é impossível encontrar um homem que não queira filhos. Para um homem não ter filhos é como matá-lo. Apesar da série de encontros mal sucedidos, a pressão para casar não diminui. Isso está fazendo ela quase explodir, diz. Não são apenas os pais de Shen que querem que ela se case e tenha filhos. À medida que as taxas de casamento e de natalidade recuam, o Partido Comunista Chinês busca encorajar milhões de jovens mulheres e homens a reverter essa tendência. No ano passado, a população da China diminuiu pela primeira vez em 60 anos e a taxa de fertilidade do país recuou à mínima histórica. O número de casamentos registrados também nunca esteve tão baixo desde 1986, 6,83 milhões. Desanimados com a desaceleração da economia e o aumento do desemprego, os jovens chineses estão se afastando das escolhas tradicionais que seus pais fizeram. O resultado é uma dor de cabeça para o Partido Comunista, que está longe de ver o rejuvenescimento nacional demandado pelo presidente do país, Xi Jinping. Autoridades não entendem o sofrimento. A preocupação chegou ao presidente Xi Jinping, que recentemente fez um discurso sobre a necessidade de cultivar uma nova cultura de casamento e procriação. Ele também falou em fortalecer a orientação para mudar a visão dos jovens sobre casamento, filhos e famílias. Não é que as autoridades chinesas não estejam tentando. Em todo o país, os burocratas foram mobilizados para incentivar os jovens a casar e os casais a continuarem juntos e terem filhos. No início deste ano, uma pequena cidade da província oriental de Zhejiang anunciou que ofereceria aos casais 1.000 yuan, R$ 670, como recompensa se a noiva tivesse 25 anos ou menos. Isso surpreendeu e depois irritou moradores locais que chamaram o governo local de sem noção por presumir que uma quantia tão pequena de dinheiro poderia ter impacto em uma decisão tão importante. Em outros lugares, autoridades insistiram em um período de reflexão de 30 dias para casais que buscam separação ou divórcio. Isso levou a preocupações com mulheres que enfrentam violência doméstica. O número de casamentos da China caiu do ano passado para o menor nível desde que os registros começaram. Fotojet. Nas zonas rurais, onde cada vez mais homens solteiros lutam para encontrar uma noiva, as autoridades ordenaram às mulheres que parassem de pedir preços elevados pelas noivas, uma quantia paga por um futuro noivo ou pelos seus pais à família da sua futura esposa para demonstrar seu comportamento. Tal como outros incentivos, este também não funcionará, diz o economista Li Xingqi. Mesmo sem os preços das noivas, os homens ainda competem por uma noiva, diz ele. Poderia haver outras formas de competir, como casas, carros ou apenas uma aparência melhor. Os especialistas dizem que a elite política chinesa é esmagadoramente masculina não consegue compreender o que está motivando as escolhas dos jovens, especialmente das mulheres.
mais alto grupo de decisão da China, o Partido Permanente do Politburo do partido, composto por 7 membros, é composto apenas por homens há décadas. O escalão de liderança logo abaixo tem mais de 20 assentos, incluir uma única mulher durante as últimas 2 décadas até outubro passado. Agora não há mais mulheres no grupo. Os esforços desses homens e de todos os homens abaixo deles são muitas vezes vistos como descabidos e até mesmo superficiais, muitas vezes atraindo piadas da internet. Basicamente, todos os funcionários do governo têm esposa, diz Lee. Eles não sentem esse problema. O amor não é luxo. As mulheres chinesas dizem que ter um filho já não é uma obrigação, e sim uma decisão. Foto Jet. Os especialistas acreditam que a população solteira da China é composta por 2 grupos principais, mulheres urbanas e homens rurais. Os homens rurais sofrem com os elevados preços das noivas e com a busca por um emprego seguro que possa sustentar uma família, e isso, por sua vez, parece capacitar as mulheres das zonas rurais para que decidem mais tempo a escolha de um parceiro. Quando voltei para casa para o ano chinês, me senti incrível por ser uma mulher do mercado matrimonial da China rural, diz Katia, tia de 28 anos que trabalha em Xangai. Ela diz que temia ser considerada um pouco velha da província de Yui, no norte, onde as mulheres geralmente se casam antes dos 22 anos, mas ela descobriu que o oposto é verdadeiro. Mas não precisa fornecer nada, mas o homem precisa ter uma casa, um carro, uma cerimônia de noivado e também pagar o preço da noiva. Senti que estou no topo desse mercado de casamento. As mulheres urbanas, por outro lado, dizem que o que as preocupa é a força cada vez maior entre forma como encara o casamento e a maneira como o resto da sociedade enxerga patrimônio. Não há ansiedade dentro de mim, disse. Minha ansiedade vem de fora. Ao contrário da geração dos seus pais, quando a vida era um desafio, o amor um luxo, todos agora têm uma opção, tem mais opções, diz ela. Nossa ideia agora é que não há problemas em não ter filhos, e não é mais uma tarefa que devemos realizar. As mulheres também observam que as campanhas do governo se concentram nas mulheres e ignoram as responsabilidades dos homens como parceiros. As mulheres jovens solteiras dizem que têm a carga desigual da paternidade, foto Jet, e as expectativas desiguais estão afastando as jovens da ideia de se tornarem pais. Shen diz que isso também é parte do motivo pelo qual ela não quer filhos. Ver a amiga ser mãe. Segundo, o filho dela é muito travesso. Eu realmente sinto que toda vez que vou na casa dela, ela vai explodir e o teto vai ser derrubado. Na China, criar os filhos como se o seu cônjuge tivesse morrido tornou-se uma frase comum entre jovens mães. Isso significa que os maridos não estão fazendo tarefa doméstica ou compartilhando o trabalho de serem pais. Todos os homens casados que conheço pensam em sua responsabilidade da família apenas ganhar dinheiro, diz uma cientista de dados de 33 anos que não quis revelar seu nome. As mães se sentem culpadas por não estarem com os filhos, até acham que não é certo ficar fora até tarde, mas os pais nunca têm tanta culpa. Mas o partido não deu nenhuma indicação de que a desigualdade e a mudança de expectativa esteja entre os desafios que deve enfrentar para aumentar as taxas de casamento ou de natalidade. E as jovens chinesas estão deixando claro que não serão cortejadas tão facilmente pelas autoridades. Ao falar sobre as pressões sociais que enfrentam, muitas vezes repetem o slogan popularizados durante o confinamento por causa da pandemia de Covid-19 em Xangai. Foram palavras usadas por jovens que discutiam com autoridades contra as duras restrições. Somos a última geração.